Capítulo 14. Provavelmente não existe epifania mais terrível do que o instante em que descobrimos que nosso pai é um homem de carne e osso. Excerto de Frases Reunidas de Muad'Dib, da Princesa Irulan. O Duque disse: Paul, vou fazer uma coisa abominável, mas necessária. Ele estava ao lado do farejador de venenos portátil que havia trazido para o café da manhã na sala de conferências. Os apêndices sensores da coisa pendiam inerte sobre a mesa, fazendo Paul se lembrar de um inseto estranho e recém-morto. A atenção do Duque se voltara para fora, para o campo de pouso e seu turbilhão de pó, com o céu da manhã ao fundo. Paul tinha diante dele um leitor carregado com um filme-clipe curto sobre as práticas religiosas dos Fremen. O clipe tinha sido compilado por um dos especialistas de Hawat, e Paul ficou transtornado com as referências a si próprio. Mad. Lisan al-Gaib. Se fechasse os olhos era possível recordar os gritos da multidão. Então é essa a esperança deles, pensou. E lembrou-se do que a velha reverenda madre tinha dito. Que o Izatz Haderach. As lembranças feriram sua sensação de propósito terrível, batizando aquele mundo estranho com uma impressão de familiaridade que ele não conseguia entender. Uma coisa abominável, o Duque repetiu. Como assim, senhor? Leto se virou, olhou para o filho de cima para baixo. É que os Harkonnen querem me levar a desconfiar de sua mãe. Não sabem que seria mais fácil desconfiar de mim mesmo. Não entendi, senhor. Leto voltou a olhar para fora. O sol branco estava bem alto em seu quadrante matutino. A luz leitosa realçava as nuvens de poeira fervilhantes que transbordavam para os desfiladeiros cegos entremeados na muralha escudo. Lentamente, falando com vagar para conter sua raiva, o Duque explicou a Paul o bilhete misterioso. O senhor poderia muito bem desconfiar de mim, Paul disse. Eles precisavam pensar que tiveram êxito, disse o Duque. Eles precisam pensar que tiveram êxito, disse o Duque. Precisam pensar que eu sou idiota a esse ponto. Tem de parecer real. Nem sua mãe pode saber da farsa. Mas, senhor, por quê? A reação de sua mãe não pode ser fingida. Ah, ela sabe fingir muito bem, mas tanta coisa depende disso. Espero desentocar um traidor. Precisa parecer que fui completamente enganado. E preciso magoá-la dessa maneira para que sua mágoa não seja maior mais tarde. Por que está me contando isso, pai? Eu poderia deixar escapar alguma coisa. Não estarão vigiando você por conta disso, o Duque explicou. Você irá guardar segredo, é preciso. Ele andou até as janelas e falou sem se virar. Dessa maneira, se algo me acontecer, você poderá contar a verdade a ela, que nunca duvidei dela, nem pelo mais breve instante. Quero que ela saiba disso. Paul reconheceu o pensamento fatalista nas palavras do pai e disse rapidamente. Nada irá lhe acontecer, senhor. Fique quieto, filho. Paul olhou fixamente para as costas do pai, vendo o cansaço na inclinação do pescoço, no alinhamento dos ombros, nos movimentos vagarosos. O senhor está só cansado, pai. Eu estou cansado, o Duque concordou. Estou cansado moralmente. A degeneração melancólica das casas maiores talvez tenha finalmente me atingido. E fomos tão fortes um dia. Paul se enfureceu e disse. Nossa casa não degenerou. Não? O Duque se virou e encarou o filho, revelando os círculos escuros sob os olhos severos e um sorriso cínico na boca. Eu deveria me casar com sua mãe, fazê-la duquesa. Mas minha condição de solteiro dá a algumas casas a esperança de que possam se aliar a mim por meio de suas filhas casadoras. Ele deu de ombros. Por isso Minha mãe já me explicou isso. Nada angariaria mais lealdade para um líder do que um ar de bravura, disse o Duque. E, portanto, eu cultivo um ar de bravura. O senhor é um bom líder, Paul protestou. Governa bem. Os homens o seguem de boa vontade e o amam. Meu departamento de propaganda é um dos melhores, o Duque disse. Voltou-se mais uma vez para fitar a bacia lá fora. As possibilidades para nós aqui em Arrakis são maiores do que o Império conseguiria imaginar. Mas às vezes acho que teria sido melhor se tivéssemos fugido, desertado. Às vezes gostaria que pudéssemos mergulhar novamente no anonimato das massas, ficar menos expostos a... Pai!
Sim, estou cansado, o Duque disse. Sabia que estamos usando resíduos da especiaria como matéria-prima e já temos nossa própria fábrica de filme? Como? Não podemos ficar sem filme, disse o Duque. Senão, como poderíamos inundar as ilhas e a cidade com nossas informações? O povo precisa saber que somos bons governantes. Como viria a saber se não o informássemos? O senhor deveria dormir um pouco, Paul sugeriu. O Duque voltou a olhar para o filho. A Hax tem outra vantagem que quase esqueci de mencionar. A especiaria está em tudo. Nós a respiramos e comemos em quase tudo. E descobri que isso confere certa imunidade natural a alguns dos venenos mais comuns do Manual dos Assassinos. E a necessidade de viajar, cada gota de água submete toda a produção de alimentos. A cultura de levedo, a hidropônica, o Shemavit, tudo. A mais rígida fiscalização. Não podemos eliminar grandes segmentos de nossa população com veneno, e tampouco podemos ser atacados dessa maneira. A Hax nos torna morais e éticos. Paul começou a falar, mas o Duque o interrompeu dizendo: Preciso de alguém para quem contar essas coisas, filho. Ele suspirou, voltou a olhar para a paisagem ressequida, onde até mesmo as flores tinham desaparecido naquele momento, pisoteadas pelos colhedores de orvalho, secas sob o sol da manhã. Em Caladan governávamos com a força do ar e do mar, o Duque disse. Aqui temos de descobrir a força do deserto. Este é seu legado, Paul. O que será de você se algo me acontecer? Não será uma casa de desertores, e sim uma casa de guerrilheiros, em fuga, caçada. Paul buscou as palavras em vão, não encontrou nada para dizer. Nunca tinha visto o pai tão desanimado. Para manter a Hax, o Duque continuou. Nós nos vemos confrontados por decisões que podem nos custar nosso amor próprio. Ele apontou lá para fora, para o estandarte verde e preto dos Atreides, que pendia flacidamente de um mastro no limite do campo de pouso. Aquele nobre estandarte poderia vir a representar muita maldade. Paul engoliu em seco. As palavras de seu pai estavam prenhes de futilidade, uma ideia fatalista que deixou o menino com uma sensação de vazio no peito. O Duque tirou uma pastilha antifadiga de um dos bolsos e a engoliu em seco. Poder e medo, disse. Os instrumentos da arte de governar. Tenho de mandar reforçar seu treinamento como guerrilheiro. Naquele filme clipe ali, chamam você de Madi, Lisan al-Gaib. Como último recurso, você pode se aproveitar disso. Paul fitou o pai e observou os ombros se endireitarem com a ação da pastilha, mas lembrou-se das palavras de medo e dúvida. O que está trazendo o tal ecólogo? O Duque resmungou. Mandei Tufir trazê-lo aqui logo cedo.